Participe conosco ao vivo no estudo desta lição em nossa escola sabatina online, todos os sábados às 9 da manhã pelo Zoom. No final deste vídeo, veja como participar. Você é o nosso convidado. Olá a todos os irmãos, sou grato a Deus por essa oportunidade de mais uma vez compartilhar com todos a lição. A lição desta semana é o número 46 e tem como título Adoração Diária. Eis a importância deste assunto para o nosso crescimento espiritual. O verso áureo diz assim: a misericórdia do Senhor só a causa de nos sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Lamentações, capítulo 3, 22 e 23. A misericórdia do Senhor nos cerca todos os dias, cada manhã. Por isso, diz a palavra de Deus, nós não somos consumidos, né? A primeira pergunta da lição nos fala assim: que perguntas são feitas aos pais cristãos? O que será de grande lástima? Então a pergunta ela é sugestiva, né? Que perguntas são muitas vezes feitas aos pais cristãos? Antes, porém, quero ler um texto que está no livro de Efésios, capítulo 6, verso 4, bem conhecido, que diz assim: vós, pais, não provoqueis a ira de vossos filhos, mas criai-vos na doutrina, disciplina e a demoestação do Senhor. A recomendação da palavra de Deus, através do apóstolo São Paulo, fala que nós, como pai, não devemos provocar a ira dos filhos, mas devemos criar na disciplina, na doutrina, diz aqui, do Senhor. Então, aqui no quinto testemunho, página 423, segundo Seleto Mundial 133, nos diz assim, apenas inspirada: meus irmãos, estão vocês cultivando a devoção? Predomina em vocês o amor das coisas vitais? Vive da fé. Estão vencendo o mundo? Assiste os cultos públicos e é sua voz ouvida nas reuniões de orações? Está erguido entre vocês o altar de família? De manhã e à tarde reúne em torno dele os filhos, apresentando seu caso a Deus. Busca instruí-los a se tornarem seguidores do Cordeiro. Sua família, se não for religiosa, testemunhará sua negligência e infidelidade. Será digno de lástima se seus filhos forem indiferentes, desrespeitosos e não tomarem prazer nas reuniões religiosas e verdades santas, ao passo que vocês estão empenhados na obra. Uma família se exerce influência contrária a Cristo e sua verdade, porque quem não é comigo, disse Jesus, é contra mim, no Evangelho de Lucas 11, 23. Então, que perguntas são feitas aos pais cristãos, né? Nós estamos cultivando a adoração, predomina o amor, a fé. Diz que os filhos aqui têm prazer na devoção, ergue a voz em oração, canto, participam do culto, né? De manhã, à tarde, somos instruídos a seguir o Cordeiro de Deus. Eis aqui várias perguntas, né? Então será de grande lástima se formos indiferentes, desrespeitosos. Nós, pais, devemos dar valor à religião para que os filhos possam ver em nós este grande exemplo. Então, o que será de grande lástima, diz aqui ela, né? Se eles forem indiferentes, se eles são desrespeitosos e não tomam prazer nas devoções e nas reuniões, especialmente pela manhã e pela
e pela tarde. Mas que Deus nos auxilie cada dia, cada irmão, nesse compromisso que temos com Deus. A segunda pergunta diz assim, letra A da segunda pergunta. Como é considerado por Deus a negligência do dever de educar os filhos? Letra B. O que deve ser compreendido pelos que continuam descuidosos e indiferentes? Letra C. No que deve ser ensinados os filhos? 3 perguntinhas sugestivas. No Provérbios 22, verso 6, que está aqui na nossa lição, diz assim, ensina o caminho, ou instrui, ou disciplina a criança no caminho que ela deve andar. Até quando envelhecer, não se desviará dele. Isso é uma verdade muito importante. Todo ensino nós passamos para os nossos filhos quando eles são pequenos, eles vão crescer e não vão esquecer da educação, da disciplina e do ensino que fora passado a ele. Aqui no testemunho, na página, no quinto testemunho, 423, a irmã Wade fala assim, a negligência do dever de educar os filhos e cultivar a piedade na família é completamente desagradável a Deus. Então, vemos aqui por esse lado, né, que essa negligência é um desagrado a Deus. Se um de seus filhos estivesse em risco eminente de afogar-se, que horroroso isso determinaria. Quantos esforços se empenhariam, quanta pressa se faria e que atividade se desenvolveria, a fim de salvar-lhes a vida. Mas aí estão seus filhos, sem Cristo e sem salvação. Então, é considerado por Deus, né, uma negligência muito grande quando deixamos os filhos sem crescer no temor do Senhor. E deixar os filhos sem crescer no temor do Senhor é uma negligência, já como ela fala aqui. O outro fator que ela fala de uma experiência, se tiver um filho se afogando, se ele estiver se afogando ali, né, que horroroso, né, que determinação, que esforço a gente vai fazer para que a criança, o filho, não possa morrer afogado, né? Então vamos ver aqui. É possível que pela sua rispidez, falta de educação seja até uma vergonha para a causa adventista. Estão em risco de se perderem, vivendo sem esperança e sem Deus no mundo. E vocês continuam descuidosos e indiferentes. Então a letra B nos falou, né, desse descuido, dessa indiferença, né? Então, às vezes, falta da nossa parte, né, educação, são muito ríspidos, e muitas vezes isso causa vergonha para a fé adventista. Ainda na 424, quinto testemunho, o segundo testemunho seleto mundial diz, que exemplo de vocês a seus filhos, que espírito reina em sua família? Seus filhos devem ser ensinados a ser afáveis, atenciosos, dóceis, prestativos, mas sobretudo respeitadores das coisas santas e das reivindicações divinas. Devem ser instruídos a respeitar as horas de oração e a levantar-se cedo para tomar parte no culto da família. Muito importante aqui é o nosso exemplo. Que exemplo estamos dando para os nossos filhos? Não tem idade, né? Não tem idade. Pode estar criança, pode ser adulto, né? Nós devemos sempre prestar por esse ensino, por esse exemplo, né? E diz ainda, seus filhos devem ser ensinados a ser dócil, respeitado, prestativo, né? Sobre todas as coisas, respeitar as coisas sagradas, as coisas divinas. Então, quando se ensina desde criança, ele vai crescer e vai se lembrar que recebeu a educação do pai e da mãe. Vamos para a terceira pergunta. Letra A. Qual é a função espiritual do pai de família? Letra B. De que forma Deus é desonrado no culto? Letra C. Como devem ser estes cultos familiares? No Salmo 40, verso 4, aqui que está apontando para a nossa atenção, diz aqui o Salmo 40, verso 4.
Bem-aventurado o homem que faz do Senhor a sua confiança e que não atenta para os soberbos, nem para os apóstatas mentirosos. Soberbo, pessoa soberba é uma pessoa incrédula, uma pessoa que não teme a Deus, né? Uma pessoa soberba, uma pessoa de um espírito violento, e nem para os apóstatas e mentirosos, mas Davi confiava no Senhor. A lição, a nota aqui do OC, Orientação da Criança, 521, desculpe. O pai, que é o sacerdote da família, deve dirigir os cultos matutino e vespertino. Não há razão para que esse não seja o exercício mais interessante e agradável da vida no lar. Deus é desonrado quando ele se torna sem vida e tedioso. Seja os períodos do culto familiar curtos e espirituais. Não deixe que seus filhos ou qualquer membro da família os tema, devido à sua monotonia ou falta de interesse. Quando um capítulo comprido é lido e explicado, e se faz uma longa oração, esse precioso culto se torna enfadonho e é um alívio quando passa. Deve ser o alvo principal do chefe da família, tornar a hora do culto muitíssimo interessante, por uma pequena atenção e cuidadoso preparo para esse período em que vamos à presença de Deus. O culto familiar pode tornar-se agradável e será acompanhado de resultados que só a eternidade revelará. Escolha o pai um trecho das Escrituras que seja interessante e facilmente compreendido. Alguns versos será suficiente para dar uma lição que possa ser estudada e praticada durante todo o dia. Pode-se fazer perguntas, pode-se fazer declarações interessantes, ou pode ser apresentado como ilustração algum incidente curto e ao ponto. Pode ser cantadas pelo menos algumas estrofes de cânticos animados. E a oração feita deve ser curta e ao ponto. O que dirige a oração não deve orar a respeito de todas as coisas, antes deve exprimir sua necessidade com palavras simples e louvor a Deus com ações de graça. Muito importante essas notas, né? Então, como deve ser o pai de família, o sacerdote, né? E como Deus, muitas vezes, ele é desonrado. Desonrado quando o culto se torna tedioso, se torna cansativo, né? Como é que Deus, ele é... Então, o culto deve ser prazeroso, devemos ter satisfação em chamar a família. Outra coisa que ela diz aqui, quando se pega um texto para ler, tem que ter uma explicação, né? Não se deve demorar muito, não deixar que o culto se torne uma coisa enfadonha, sem vida. Mas o pai e a mãe, né? Quando o pai não está, a mãe tem que ir, os filhos têm que ter, né? Interesse pelas coisas espirituais, né? Então, quando vamos à presença de Deus, é nos cultos que vamos à presença de Deus, onde levamos nossos filhos, né? Então, o pai deve escolher um verso da Bíblia, diz aquela aqui, né? Algo interessante, que tem que ser algo, assim, tipo assim, uma ilustração, um texto interessante, né? Contar um fato, uma história, que ajude a criança a gostar daquele momento, daquele culto. Aí vem aqui também para se cantar um cântico, um hino, né? E quando dirigir-se numa oração não pode ser aquela oração prolongada, mas uma oração direta, objetiva, né? Que a criança possa gostar de manhã ou à noite estar naquele culto. Então, toda criança que ela passa por essa educação, ela nunca mais vai esquecer. Ela vai ficar adulta, grande, e vai se lembrar daquela devoção que seu pai fazia. Pode passar também
para os seus filhos. A pergunta de número 4 diz assim: assim a ocasião do culto servirá para o quê? O que ajudará as crianças a criarem maior interesse? Então, para que servirá um culto, né? Seja um culto organizado, um culto prazeroso. No Salmo 40, verso 5, agora eu li o 4, agora eu vou ler o 5. Muitas são, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado. Os teus pensamentos para conosco, ninguém há que possa comparar a ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se pode contar. Então, as bênçãos de Deus sobre a nossa vida, as maravilhas de Deus, diz Davi aqui que é muito grande. E os pensamentos de Deus para conosco, né, diz aqui que são pensamentos de paz. Então, Deus, como vamos anunciar tanta bondade, tanta misericórdia que Deus, são muitas que não se pode nem contar, não se pode nem chegar. Como se pode contar tantas bênçãos que Deus nos dá, da vida, da saúde, da proteção, dos cuidados, liberdade religiosa, né, que nós temos, especialmente do regime alimentar. São muitas inumeráveis bênçãos. No livro Educação 186 diz assim: para que se desperte e fortaleça o amor ao estudo da Bíblia, muito depende do uso feito na hora do culto. As horas do culto matutino e vespertino devem ser as mais agradáveis e auxiliadoras do dia. Para que serve o culto, né? Para nos levar a fortalecer mais nosso amor, especialmente a Bíblia. Compreenda-se que nessas horas nenhum pensamento perturbador ou mal se deve intrometer, que pais e filhos se reúnem a fim de se encontrarem com Jesus e convidá-lo ao lar à presença dos santos anjos. Seja um culto breve, cheio de vida, adaptado à ocasião e variado de tempo em tempo. Tome todos parte na leitura da Bíblia e aprenda, repita muitas vezes a lei de Deus. Contribuirá para o maior interesse das crianças. Ser-lhes algumas vezes permitimos escolher o trecho a ser lido. Muito bem. Interrogue-nas a respeito do mesmo e permita que façam perguntas. Mencione qualquer coisa que sirva para ilustrar o sentido. Se o culto não se torna demasiado longo, faça com que os pequeninos tomem parte na devoção, una-se a eles ao canto, ainda que seja uma única estrofe. Perdão. Muito importante, né, que é a ocasião do culto, né, para que servirá o culto. Acima de tudo, fortalecer o nosso amor pela palavra de Deus, pela Bíblia, né? E para que as crianças possam ter mais interesse, que podemos ajudar ela, né? Então ela tem que compreender que essas horas sagradas do culto, né, de que o pai deve reunir a família ali, na presença de Cristo Jesus, e os anjos também vão compartilhar. Infelizmente, muitos lares, isso aqui está praticamente, né, está fugindo, né, não está tendo, infelizmente, devido à correria do trabalho, devido às pressas, devido à situação do mundo. Mas nós não perdemos quando paramos 10, 15 minutos, a inspiração diz, é muito, faz parte, né, da nossa devoção, e também vamos passar o dia muito bem. O culto deve ser breve, cheio de vida, adaptado, variado de tempo, de mudar o culto. As crianças também têm que pegar um texto da Bíblia, né? Tem que dar oportunidade para todos participarem, né? Assim, essa criança ela vai crescendo no temor de Deus. A Bíblia tem muito exemplo de crianças que cresceram no temor de Deus, depois se tornaram grandes homens, fizeram grandes maravilhas operadas pelo grande excelso Deus e Pai Celestial. Moisés, nós temos a história ali
de Samuel, né? Enfim, nós temos a história de Davi também, muitos outros que tiveram essa honra que Deus nos concede aqui também. Então, que Deus cada dia nos dê o amor, a devoção à sua palavra, especialmente aos cultos vespertinos e o matutino de manhã e à tarde. São as horas que devemos ter deleite, chegou a hora do culto, ter prazer. A pergunta de número 5, meus irmãos, diz: tudo isto, sem dúvida, exigirá o quê? No entanto, como será a recompensa? Então, exigirá o quê? Do planejamento dessa devoção, nosso culto, de manhã, à tarde, à noite, sentar com a família para estudar a Bíblia. Educação 186 ainda continua. Para se fazer com que este culto seja como deve ser, é necessário que pensemos previamente na sua preparação. Os pais devem tomar tempo diariamente para o estudo da Bíblia com seus filhos. Não há dúvida de que isso exigirá esforço e a organização de um plano para tal, bem como para algum sacrifício para o realizar. O esforço, porém, será ricamente recompensado. É óbvio que o culto, nós é que seremos recompensados. Nós é que necessitamos da presença de Deus, dos cuidados de Deus, para fortalecer a nossa fé. Acho que ela diz que deve ser isso que os pais devem fazer. Nós temos, como pai, ter prazer na Escritura Sagrada, no livros inspirados, incentivar os nossos filhos. Diz que também isso aqui tem que se organizar, preparar o texto, né, de maneira que esse esforço, Deus possa abençoar e seremos recompensados com a proteção, os cuidados e a promessa de Deus. Hoje, esses milhões de coisas para atrapalhar a devoção do homem, hoje mais do que nunca necessitamos de um esforço muito grande, somente as famílias, para fazer o culto de manhã e o culto à noite. Devemos pedir a Deus força, que esse costume, esse hábito, essa prática, essa devoção nunca saia da nossa meta, do nosso objetivo, onde quer que estejamos. A pergunta de número 6 diz assim, meu irmão: somente como interessaremos nossos filhos na Bíblia? Qual é o meio? Qual é o objetivo? Como vamos interessar os filhos para o futuro, lá no futuro, quando eles não estão mais em casa, você acha a Bíblia, a palavra de Deus. 187 do livro Educação. Como preparo para o ensino de seus preceitos, Deus ordenara que sejam eles escondidos no coração dos pais. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, diz ele: as intimarás a teus filhos, Deuteronômio 6, 6, 7, a fim de que interessemos nossos filhos na Bíblia. Nós mesmos devemos estar interessados nela, para despertarmos neles o amor ao seu estudo. Devemos amá-la. A instrução que lhes damos terá apenas a importância da infância que lhe emprestamos pelo nosso próprio exemplo e espírito. Primeiramente, eu tenho que gostar da Bíblia. Primeiramente, o pai e a mãe têm que gostar da Escritura Sagrada, que a Bíblia é um livro sem rival. A Escritura Sagrada é um livro maravilhoso de se ler, um livro que não perde sua validade, nunca envelhece. Então, primeiramente, eu vou colocar no meu coração para passar para o meu filho. Hoje ele é uma criança, amanhã ele vai ser um homem grande e vai ver o amor, a devoção que eu tinha pela Santa Escritura. Então, aqui esse conselho de Deuteronômio foi dado para o antigo Israel. E hoje, presentemente, o Israel moderno tem que ser aplicado. Os pais, os pais devem ter prazer na Escritura Sagrada. A Bíblia, nós sabemos que é uma espada de dois gumes. A Bíblia é o alimento para a nossa vida espiritual.
É na Bíblia que ganhamos força, proteção, cuidado. É na santa palavra de Deus é que nós temos uma arma muito grande contra as tentações, as provas, as grandes bênçãos espirituais, as promessas, vêm da Bíblia, as profecias do que vai acontecer, o que está acontecendo, né? A Bíblia nos revela passado, presente, futuro. Por que não amar a Escritura Sagrada? Por quê? Né? Então, que Deus abençoe a todos como Pai, né? Que, na realidade, o que Deus ordenar ao antigo Israel sirva para o moderno Israel. A pergunta de número 7 diz assim: quem apenas pode suprir e satisfazer a fome e sede da alma? Como somente nossa vida espiritual será mantida e fortalecida? Alma é a vida. Então o homem é uma alma, né? Ele não tem uma alma, ele é uma alma. A pergunta é São João 4, 13, 14. Replicou-lhe Jesus: todo que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Pelo contrário, a alma que eu lhe der se fará dele uma fonte que jorre para a vida eterna. Esse diálogo da mulher samaritana sobre o poço de Jacó, quando Jesus pediu água para ela: como tu me pede água, sendo tu judeu? E Jesus disse: essa água que você tem, você tornará a ter sede. Mas mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Terá uma água que solte para a vida eterna. Nenhum agente humano pode suprir aquilo que satisfará a fome e sede da alma, do corpo, da vida. Mas Jesus diz: eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei ele comigo. Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, quem crê em mim nunca terá sede. Como precisamos de alimento para satisfazer, para sustentar nossas forças físicas, assim necessitamos de Cristo, o pão do céu, para manter a vida espiritual e comunicar força para efetuar as obras de Deus. Como o corpo está continuamente recebendo a nutrição que sustém a vida e o vigor, assim a alma deve estar constantemente comungando com Cristo e a Ele submissa, confiando inteiramente nele. MDC, Maior Discurso de Cristo, página 18. Então, quem apenas pode suprir a fome e a sede da vida, a sede do corpo? Só Cristo Jesus, nosso Salvador. Então, nossa vida, né, nosso ser necessita de Jesus, assim como precisamos da água para manter, para matar nossa sede, assim precisamos também do pão para sustentar a nossa vida, assim precisamos desse alimento espiritual, e esse alimento é o Senhor Jesus, sua graça, sua justiça que é implantada no nosso coração, dando poder dos altos céus para que possamos viver uma vida de fé, né? Assim como Israel necessitou do maná espiritual, assim como Cristo era a rocha ali que dava água, hoje ele é a mesma pessoa. Israel moderno necessita desse alimento diariamente, que é o culto, é a devoção, é o estudo da palavra de Deus, que nos sustenta, que nos dá vida, que mantém, que aumenta a nossa confiança, a nossa fé no Senhor Jesus. A pergunta 8 diz assim, meus irmãos: qual é a prova de que Cristo tem operado em nosso coração? Qual é a evidência, qual é a prova que Jesus tem operado através da nossa devoção, do nosso culto, da nossa necessidade dele? Na continuação, MDC, Maior Discurso de Cristo, página 19, diz assim:
Como fatigado viajante procura a fonte no deserto, encontrando-a, sacia a sede abrasadora. Assim há de o cristão ansiar e obter a pura água da vida, de que Cristo é a fonte. Se experimentais o sentimento de necessidade em vossa alma, se tende fome e sede de justiça, isto é prova de que Cristo tem operado em vossos coração, a fim de ser por vós procurado, para vos fazer, mediante o dom do Espírito Santo, aquilo que vos é impossível realizar em vosso próprio benefício. Não precisamos saciar nossa sede em correntes rasas, pois a grande fonte se acha mesmo por sobre nós, fonte de cujas abundantes águas nos é dada a beber fartamente, se nos alçamos um pouco mais na escalada da fé. Então existe muitos meios para a pessoa saciar sua sede, a sua fome, a sua necessidade espiritual, mas existe só um que pode satisfazer eternamente. Esse é Cristo Jesus, nosso Senhor. Cristo é conhecido como a fonte do bem, a fonte da água viva, assim como o fatigado viajante, né? Fatigado viajante, ele procura, ele está no deserto, quando ele acha ali, então ali assim é o cristão, né? Temos que achar Jesus, a pérola de grande preço, Cordeiro de Deus, né? Então a prova é essa, né? Quando nós experimentamos esse sentimento, quando temos sede e fome, é uma evidência que queremos a graça de Cristo, queremos vencer o pecado, queremos força para andar um coração, né, de acordo com a vontade dele. E assim o Espírito de Deus aqui vai também nos ajudando, nos auxiliando na nossa deficiência espiritual. Então vemos que a presença de Cristo, Deus Pai, Espírito Santo, estão ali, né, para nos ajudar a não desviar para outras fontes rasas, como nos falou aqui, né? Não precisamos saciar nossa sede em correntes rasas. São correntes rasas, não tem profundidade. Assim, Cristo é uma corrente eterna, uma corrente profundíssima, que sacia a fome e a necessidade espiritual de cada ser humano. A pergunta de número 9 diz assim: portanto, como deve ser nosso preparo para a ocasião em que seremos levados perante autoridades? Então, quando nós vamos nos alimentando da palavra de Deus, nós vamos gravando a palavra de Deus na nossa alma, no nosso coração, vamos praticando, né? E um dia teremos que responder por essa fé, temos que responder por essa educação religiosa, temos que responder por amor a Cristo e sua palavra, e a honra à lei de Deus que nós estudamos aqui. Lemos aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versos 11 e o 12. Quando, pois, vos levarem às sinagogas, aos magistrados e às autoridades, não estejais solicito de como ou de o que haveis de responder, mais do que haveis de dizer. Portanto, o Espírito Santo vos ensinará na mesma hora em que deveis dizer. Então, o Espírito Santo é um agente divino, representante de Cristo nessa terra. Ele que ilumina nosso entendimento, nossa compreensão da palavra de Deus. Mas ele só pode iluminar aquilo que nós estudamos, que nós interessamos pela sua palavra. Aquilo que foi lido, esquecido, uma hora o Espírito Santo traz. Desejar todas as nações, 3:5 diz: os servos de Cristo não devem preparar determinado discurso para apresentar, quando levados a juízo
Sua preparação deve ser feita dia a dia, entesourando as preciosas verdades da palavra de Deus e robustecendo a própria fé mediante oração. Quando levados a julgamento, o Espírito Santo lhe trará à memória as próprias verdades que fossem necessárias. Um diário e sincero esforço para conhecer a Deus e a Jesus Cristo a quem ele enviou traria poder e eficiência à alma. O conhecimento obtido por meio de diligente exame da Escritura seria trazido, qual relâmpago, a iluminar a memória no momento oportuno. Mas se alguém houvesse negligenciado relacionar-se com as palavras de Cristo, se nunca houvesse experimentado o poder da graça na aprovação, não poderia esperar que o Espírito Santo lhe trouxesse a lembrança as suas palavras. Devia servir-se diariamente a Deus, como não dividir da afeição. Então, confiar nele. Deviam servir diariamente a Deus, como não dividir da afeição. Então, confiar nele. Importante aqui, né? Então, diariamente, deve-se entesourar as verdades da palavra de Deus, né? E ali, diz a palavra de Deus aqui, que como um relâmpago, bem ligeiro, nós vamos lembrar aqui e acolá de um verso da palavra de Deus, no momento oportuno, né? Mas se negligenciamos, né? O estudo da palavra de Deus, a leitura da palavra de Deus, como o Espírito Santo pode nos ajudar numa aprovação, como o Espírito Santo pode nos ajudar numa decisão para defender a verdade de Jesus Cristo, diz aqui, a defender Jesus como ele é. Então, somente, né, um esforço diário, somente uma dedicação à palavra de Deus. Vamos ser levados a julgamento, vamos ser levados. Quantas vezes hoje nós precisamos lembrar de um verso da Bíblia, não precisa ir lá. Às vezes esquecemos, né? Então, cada dia que possamos ler a palavra de Deus, entesourando as preciosas verdades da palavra de Deus, robustecendo a própria fé mediante a oração. A pergunta de número 10 diz: estando em comunhão com Cristo, o que veremos nos textos que já conhecemos das Sagradas Escrituras, ao aprendermos outras verdades, como as veremos? Aqui no livro de Lamentações de Jeremias, o capítulo 3, versos 22 e 23, diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. É o verso 3, 22 e 23, né? Então, ele repete novamente que Deus estende seu amor, sua misericórdia a cada manhã. Agora, estando em comunhão com Cristo, como é que funciona, então, a palavra de Deus mais e mais? MDC, maior discurso de Cristo, página número 20, diz: as palavras de Deus são a fonte da vida. Ao buscar essas vivas fontes, onde, mediante o Espírito Santo, ser posto em comunhão com Cristo, verdades familiares se apresentarão ao seu espírito sob novo aspecto, como o clarão de um relâmpago. Novas significações cintilarão de textos familiares da Escritura. Verão a relação de outras verdades com a obra da redenção e saberão que Cristo os está guiando, que tem ao lado seu mestre divino. Então é confirmado aqui na palavra de Deus, né? Então, cada vez quando temos comunhão com Cristo, quando já conhecemos a palavra de Deus, já sabemos, diz ela aqui que mais ainda, né,
mais a palavra de Deus vão ser a fonte de vida. E diz ainda que nova significação, novos textos familiares das Escrituras, de que veremos uma relação com uma verdade e a outras verdades da obra da redenção. E assim nós vamos cada dia mais entesourando as verdades que são nos conhecidas, são familiares, e mais verdades familiares ao Espírito sobre novo aspecto. Isso que ela vai se renovando, né? Como diz o texto de Lamentação. Então a palavra ela se renova. Lemos um texto hoje, amanhã lemos aquele mesmo texto e tem nova luz, novo significado, novo sentido a palavra de Deus. Então que Deus nos ajude cada dia a ter amor, né, buscar essas vivas fontes, Novo e o Velho Testamento. Todo cristão tem uma obrigação de ler a Escritura Sagrada. Pergunta de número 11 e última pergunta, letra A, diz: à medida que o Espírito Santo revela a verdade, o que haveremos de entesourar? Letra B: quando nos reunimos com os irmãos de fé, o que desejaremos compartilhar? Letra C: a cada revelação divina, a pessoa, o que aumenta cada vez mais. São 3 perguntas muito sugestivas. Quero, antes de ler o texto aqui, Módico de Cristo, Romanos 10, o apóstolo São Paulo, o que nos diz aqui? 10, texto bem familiar também. Devemos de coração buscar Deus. Portanto, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração que se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Muito bonito esses 2 textos para São Paulo. 9 diz que com a boca se confessa, se fala de Deus, se fala de Jesus, se fala da salvação. E com o coração, diz ele aqui, se crê. Então a boca é o testemunho, faz confissão, não é que você vai falar para todo mundo, né? Então devemos, na realidade, né, fazer essa confissão, realmente fazer essa confissão, que através da nossa pregação, através da oportunidade, né, que Deus nos concede, e através também do nosso testemunho. Muitas vezes nós não pregamos, não falamos nada, mas o testemunho diz aqui, faz confissão para a salvação. Então, qual é a medida da verdade que o Espírito Santo entesoura? Diz aqui, Medicina, maior discurso de Cristo, página 20. Disse Jesus: a água que ele desce fará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. São João 4,14. À medida que o Espírito Santo vos discerne a verdade, a vez de entesourar as mais preciosas experiências, falarei longamente a outro das confortadoras coisas que vos têm sido reveladas. Quando com ele vos reunirdes a vez de comunicar qualquer novo pensamento com relação ao caráter ou à obra de Cristo, tereis nova revelação de seu piedoso amor para comunicar aos que eu amo, e os que não amo, dai ser-vos dado. Lucas 6,38. Pois a palavra de Deus é a fonte dos jardins, poço das águas vivas, que corre do Líbano. Cantares 4,15. O coração que experimentou uma vez o amor de Cristo clama continuamente por uma porção maior e, comunicando a outros, recebereis mais rica e abundante medida. Cada revelação de Deus aumenta a capacidade de conhecer o amor. O contínuo brado
do coração é mais de ti, e sempre a resposta do Espírito é muito mais. Romanos 5, versos 9 e 10. Pois nosso Deus se deleita em fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Efésios 3, verso 20. Então, cada vez mais que nós vamos estudando a palavra de Deus, né? Vamos dizer aqui que vamos ter o prazer de compartilhar, confortar outros, vamos nos reunir para que a palavra de Deus ela seja na realidade uma fonte de água. Então o Espírito Santo é Ele que nos revela as verdades, todas as verdades entesouradas na nossa vida com experiência, né? Então nós vamos falar a outros, a confortadoras verdades, vamos compartilhar com outros as verdades, né? Cada vez que nós nos reunimos para esse trabalho, com esse pensamento, com esse objetivo, muitos que não amam, né? Muitos que por amor aos que comunicam e aqueles também que não amam a palavra de Deus vão ouvi-la, né? Assim, irmão, a palavra de Deus é a fonte, diz aqui, né? É como fonte, jardim, poço de águas vivas, né? Cada revelação, a alma, cada entendimento que Deus nos dá, né? Aumenta a nossa capacidade de amor para com Deus. O brado do coração é mais de ti. Deus nos abençoe na sua palavra, que Deus cada dia nos dê a força, a disposição, para que possamos, nessa nossa devoção diária, crescer na fé, crescer no conhecimento também, e que possamos, acima de tudo, né, ser como Enoque, 365 anos, teve a sua devoção, e Deus o tomara para si. Deus abençoe todos, dê sua graça, na sua santa palavra. Meu desejo e oração a mim e a todos. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube. Você também pode participar ao vivo das lições da Escola Sabatina todos os sábados, a partir das 9 da manhã, pelo Zoom. Ligue ou mande uma mensagem para os números de WhatsApp que aparecem na tela e venha estudar conosco. Você é o nosso convidado.